Se você tem um mínimo de interesse sobre saúde, boa forma, jejum intermitente, treino de força, você provavelmente já ouviu falar no nome do Martin Berkhan. Esse treinador sueco foi o criador do protocolo Lean Gains e nesse vídeo aqui eu vou mostrar exatamente o que ele ensina para quem é aluno dele. Então, ficando nesse vídeo até o final, você vai ver as 5 coisas que ele me ensinou que mais impactaram o jeito que eu como, que eu treino, que eu ensino meus alunos e como eu penso sobre saúde e alimentação saudável. Algumas das coisas que até hoje só foram reveladas nos nossos programas pagos, você vai aprender nesse vídeo aqui, que eu peguei várias delas emprestadas diretamente do Martin. Você vai ver como ele pensa, como eu penso e vai sair daqui com coisas práticas para aplicar na sua vida, na sua dieta, no seu treino. Fica comigo até o final, deixa o seu like e vamos pro vídeo. O Martin Berkhan, como eu falei, é esse cara aqui da foto. Ele, desde 2006, se eu não me engano, posta em fóruns online, tem um blog dele que chamava Lean Gains, que deu origem a toda uma metodologia de treino. Muita gente pensa que Lean Gains é só o nome do jejum, 16/8, né? Que você fica 16 horas por dia sem comer e come nas outras 8. E ficou popularizado com esse nome, mas Lean Gains é toda a filosofia de jejum, alimentação, treino e saúde, né, no geral, que ele passa. Eu conheci o blog dele em 2013, quando eu estava começando as minhas incursões em alimentação saudável. Eu lia vorazmente tudo que eu pudesse encontrar na época. Foi por causa dele que eu comecei a praticar o jejum intermitente. Eu devorei o blog dele de cabo a rabo, li todos os tipos de artigos e subthreads do Reddit que ele era um participante, que tinha ex-alunos dele, e em 2017 eu tive a oportunidade de me tornar um dos assinantes da comunidade paga que ele tinha. Eu fui assinante de lá por alguns anos, gastei alguns milhares de reais para aprender com ele e pude fazer perguntas, tinha acesso a podcasts exclusivos, treinos exclusivos, alguns conteúdos. Ele lança um livro também, o livro dele é bem fácil de comprar na Amazon, acho que é $10, mas foi nessa comunidade que eu encontrei o ouro e realmente consolidou as minhas percepções do que ele ensina. E nesse vídeo aqui eu vou te trazer agora justamente as 5 coisas que mais me impactaram. Falei pra caramba o nome dele, não falei o meu. Eu sou Guilherme do Senhor Tanquinho. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala de saúde e treino, a gente estuda de monte, bebe de diversas fontes e traz para você o melhor destilado na prática para você ter resultados reais e deixar você no controle do seu corpo. Algumas das coisas que vou falar foram as que me ajudaram a ter resultado e ajudaram nossos alunos também a terem resultado. E a primeira delas foi a seguinte: coma muita proteína. A base da sua dieta tem que ser de proteína. Eu já fiz alguns outros vídeos no canal falando sobre a importância disso, sobre estudos que mostram que as pessoas simplesmente começam a comer mais proteína e elas emagrecem até 5 quilos em 12 semanas só aumentando o teor de proteína, sem contar calorias, sem nada. Fiz vídeo ensinando você quanta proteína você tem que comer no dia. Um erro comum de pessoas na cetogênica, que é comer pouca proteína, fazer uma cetogênica clássica que não é otimizada para emagrecer, mas ele não falava de cetogênica, ele falava que no geral, não importa qual é a sua abordagem, você tem que comer muita proteína. Quanto era muita proteína para o Martin? Olha, ele estimava que até metade das suas calorias, até mais, se você quisesse, poderia vir da proteína. Isso dava uma taxa bem grande de proteína. Alguém comendo 100, 150 gramas de proteína por dia, 160, 200, dá quase 1 quilo de carne por dia. Claro que depende do tamanho da pessoa, né? Uma mulher de 1,5 metro vai comer menos do que um cara de 2 metros de altura, mas baseie a sua alimentação em proteína, todo o resto é secundário a isso. Eu não subscrevo a isso dessa maneira tão radical, embora eu goste bastante dos alimentos fonte de proteína, mas é uma coisa que eu acabei incorporando na minha vida e que eu vejo muito nos nossos alunos. A maioria das pessoas come menos proteína do que deveria. Um número que eu acho bem razoável para quase todo mundo mirar e tentar atingir é 100 gramas de proteína por dia. Talvez com a ajuda de um suplemento, de preferência com comida de verdade, mas coma proteína, isso não vai te fazer mal se você é uma pessoa saudável, só vai te ajudar a ter mais saúde e boa forma. Ele enfatizava isso e eu aprendi isso aqui com ele também. Segundo ponto, e esse é polêmico para quem só via os posts dele no blog, você dificilmente vai precisar de mais de 100 gramas de carboidrato por dia. O Martin nunca foi um defensor de dietas low carb, cetogênicas, que é uma abordagem que eu falo muito aqui no canal, mas que ele falava que dificilmente você conseguiria comer muito mais disso. Se você já estivesse comendo pelo menos aí 50% das calorias, 60% de proteína, e você precisa aí de um tanto de proteína, talvez 20% das calorias, 25, 30 vindas das gorduras, por questões hormonais e principalmente por palatabilidade, para ficar possível comer as coisas, então você dificilmente comeria mais de 100 gramas de carbo por dia no momento de cutting, né? No momento de
baixar peso, no foco de emagrecimento. Isso é uma das coisas que aquele pessoal que gosta de contar caloria, dieta flexível, pesar os macros, todas essas coisas, acaba ignorando. Mas é o que eu vi ele falando pessoalmente nos fóruns e mencionando que dificilmente num cutting você comeria mais de 100 gramas de carboidrato. E convenhamos, né? A gente não tá falando de tão pouca carboidrato assim, é quase meio quilo de batata. Então, se você escolhe as fontes alimentares certas, não é tão pouco o carboidrato assim. Mas é um dos pontos pouco conhecidos que se você tá treinando na academia 3, 4 vezes por semana e tá buscando perder peso, comer mais carbo do que isso definitivamente não vai te ajudar. Agora, a terceira lição que ele me ensinou, e essa eu aplico e vejo na prática todo santo dia por trabalhar com as pessoas há mais de 10 anos, é que o maior papel do professor é impedir o aluno de fazer alguma coisa estúpida. É claro que todo mundo está aqui para aprender, todo mundo está estudando, eu sigo estudando todo santo dia, já tem mais de 12 anos, mas o que a gente mais faz não é compartilhar no nosso grupo, nos nossos programas de acompanhamento, um protocolo secreto, um alimento mágico, uma combinação mágica de macronutrientes ou um exercício secreto na academia que não está divulgado em nenhum lugar. Nada disso. A gente mais faz é ajudar as pessoas a manterem o foco naquilo que funciona. Então, muitas vezes o pessoal vê alguma coisa bizarra por aí no YouTube, no Instagram, pega uma dica aleatória ou pega um conselho de alguém que é um dos melhores no esporte e usa um monte de bomba e tem uma genética abençoada e vai lá, o Joãozinho que tá ali na firma, treina 2 dias por semana, começou agora e tá querendo aplicar aquilo. Não adianta. O papel do professor é impedir o aluno de desviar de um plano bom e efetivo que foi traçado para ele, idealmente junto com ele. Então, isso é uma coisa que eu vejo todo santo dia. O que a gente mais faz no nosso grupo é ajudar as pessoas a tirar as dúvidas, as ansiedades, segurar na mão e falar, vamos fazer isso aqui que a gente sabe que funciona, vamos junto, você concordou com esse plano, você sabe que ele é bom, e aí você se distraiu com esse objeto brilhante que apareceu. O professor ajuda você a manter o foco. Isso é uma das coisas muito importantes que o Martin me ensinou. Outra coisa que ele ensinou, essa aqui é polêmica, é que você não deve idolatrar nenhum tipo de guru, e boa parte das pessoas que estão em evidência são grandes paspalhos. Ele usou palavras mais agressivas como palhaços e alguns palavrões que eu não vou falar, porque eu quero que esse vídeo chegue em mais pessoas e o YouTube não diminua o alcance dele, mas ele falou de várias pessoas que estavam em notoriedade, inclusive pesquisadores científicos, que por mais que pudessem fazer boas pesquisas, tinham muitos conflitos de interesse muito grandes e gritantes na hora de publicá-las ou na hora de desenhar mesmo os experimentos. Como um exemplo muito grande que ele tinha, ele falava muito do Walter Longo. Walter Longo é um dos grandes pesquisadores de jejum intermitente e ele trouxe alguns protocolos, né, estudou os chamados jejuns de 5 dias. Só que no desenho dos experimentos, ele não deixava a pessoa em jejum, ele deixava a pessoa comendo um pouco de calorias por dia, algumas 300, 400. Na prática era uma dieta de baixas calorias, seguida por uns 5, 6 dias. E o que a pessoa podia consumir nesse protocolo? Só um tipo específico de suplemento. Que quem vendia esse suplemento? O Walter Longo. Então, basicamente, ele tinha um conflito de interesse muito grande acontecendo ali e o Martin não poupou palavras sobre isso. Isso acontece, inclusive, em vários tipos de experimentos científicos. Então, às vezes você vê um experimento científico que fala que as pessoas ganharam 10% de massa muscular em 2, 3 meses, o que não faz nenhum sentido, tá? O músculo não cresce nessa velocidade, a essa taxa. Mas aí foi escolhido, curiosamente, pelo pesquisador que foi desenhar o estudo, um jeito de medir, por exemplo, a fixação de nitrogênio e não, por exemplo, a medição da espessura do músculo ou fazer uma biópsia, que são padrões melhores de medição. Só para dar alguns exemplos aqui, não quero me alongar muito, nem ser muito específico, mas ele ensinou, mostrou que a indústria fitness, especialmente, ela é cheia de mentiras, de distrações, de falsas coisas que brilham, mas que não são ouro de verdade. Então não idolatre ninguém, nem mesmo eu, nem mesmo ele, porque todo mundo é humano, pode falhar. Acho que uma coisa que diferencia mesmo é que quando as pessoas mudam de ideia, quando elas estão alinhadas na busca de verdade, de encontrar o que é bom para elas, para os alunos delas, aí elas estão sempre dispostas a rever o que foi dito e a continuar aprendendo, estudando e falar, olha, eu errei. Isso é uma coisa que eu vi bastante nele, falando, olha, eu pensava assim, agora eu penso assado, uma coisa que a gente tenta fazer aqui no Senhor Tanquinho também, e em vez de simplesmente a cada pouco tempo mudar o mecanismo mágico e falar agora o que funciona é isso, agora é aquilo, agora é aquele outro, e isso nos leva ao nosso quinto ponto. O quinto ponto é que não importa quanto você simplifique a ciência,
a metodologia, o quanto que você deixe de torná-la uma coisa complexa para se tornar uma coisa simples, 90% das pessoas não vai seguir, mesmo que seja simples, mesmo que a pessoa tenha entendido o que é para fazer, que ela não tenha nenhuma dúvida, que ela esteja com alguém do lado para motivar, simplesmente porque dá trabalho. Não tem jeito, alguns protocolos de treino são melhores do que outros, algumas dietas de emagrecimento são melhores do que outras, algumas rotinas de organizar sua vida fitness, de dormir em certos horários, tendem a ser melhores do que outras. Mesmo assim, nenhuma é perfeita e todas vão dar trabalho. No fim do dia, a maior parte das pessoas não vai querer ter esse trabalho. Então, você está aqui vendo esse vídeo até aqui, você já mostrou que é uma pessoa que quer aprender, que está interessada em conhecer jeitos melhores de fazer as coisas. Agora, não importa se esse vídeo, se o conhecimento que a gente compartilha no Sr. Tanquinho, ou que o Martin compartilha no Lean Gains, não importa que isso fosse difundido para as pessoas, ensinado nas escolas. A maior parte das pessoas ainda não iria colocar em prática, porque de fato dá trabalho, é desconfortável e simplesmente a maioria das pessoas não está a fim de fazer essa troca, de deixar de lado o prazer imediato para colher uma recompensa futura. Eu falei disso em outro vídeo, o vídeo chama Preferência Temporal, e fala um pouquinho sobre isso, sobre esse conceito, vou deixar ele no final desse daqui. Por agora eu quero que você entenda o seguinte. Quero que você entenda que nesse vídeo aqui eu busquei 5 lições que fossem aplicáveis e fáceis de explicar também. Ele moldou meu pensamento em várias outras coisas. Por muitos anos eu fiz só treino RPT, que é pirâmide reversa, é um tipo de treino que ele ensina e subscreve, e que funciona muito bem. E depois eu aprendi um outro tipo de treino também com ele, que é o de sequencial, treino de progressão sequencial, que também funciona muito bem. E aprendi muitas coisas, de fato. O jejum intermitente 16/8 é a mais famosa dele, mas eu quis trazer as coisas diferentes aqui. Lembrando que a gente sempre deve estudar, aprender mais e querer aperfeiçoar, porque a ciência continua evoluindo, as pessoas continuam testando os métodos e vendo o que funciona no mundo real. E é extremamente precioso quando você consegue cuidar de você, se dedicar um tempo, uma atenção para a sua saúde e consegue colher bons resultados. Não vamos ser hipócritas aqui. Uma das coisas mais legais de treinar e de comer direito é você olhar no espelho e se sentir orgulhoso, orgulhosa, com autoestima, ver um olhar de desejo aí no seu parceiro ou parceira e as pessoas elogiarem, você se sentir bem com isso. Então, muito do que eu aprendi dos métodos, técnicas, da questão da proteína, da questão dos treinos pesados, da questão de você poder fazer jejum, não precisar ficar correndo atrás de comer a cada 2, 3 horas, vieram originalmente do Martin, eu sou muito grato a ele por isso. Se você quer continuar estudando com a gente, tem um monte de vídeos aqui no canal, convido você a se inscrever e a ver o próximo vídeo que eu deixei aqui na tela também. É um vídeo que eu imagino que você vai gostar muito. Além disso, tem link para alguns materiais grátis na descrição e no primeiro comentário. E é isso, eu te espero no próximo vídeo. Vamos seguir estudando juntos, melhorando a nossa forma física, o nosso bem-estar e a nossa saúde. Forte abraço do Sr. Tanquinho.